Otávio Facuri, meu querido amigo Faca, por favor, a palavra é sua. Eu não preciso nem dizer a grande alegria de estar aqui, de ter reencontrado tantas pessoas que representam para mim quase que um novo nascimento, né? Eu já falei isso para a Rochelle em uma oportunidade, mas eu quero falar para vocês que um pouco disso que o Paulo está contando é como uma conversão, né? Lógico, a conversão de alguém ao cristianismo é sempre um novo nascimento, como é descrito, né? Nas escrituras, mas se eu posso dizer que eu tive um segundo novo nascimento, foi nesse momento da história da minha vida que eu vou contar aqui para vocês. Isso tudo tem, fazendo um gancho com tudo que já foi falado aqui hoje, em relação a esquemas de poderes, os esquemas de poder, os grupos transnacionais que disputam o poder global. Mas como o Paulo estava dizendo, eu fiz carreira desde os 19 anos no mercado financeiro. E por momentos e momentos de promoções na minha carreira, eu acabei conseguindo aquilo que poucos conseguem, que é ser transferido para os Estados Unidos, para Wall Street. E eu fiquei durante aqueles primeiros 8 anos da década de 2000, né, em Wall Street. Então eu testemunhei a queda das torres e testemunhei o estouro daquela bolha econômico-financeira das hipotecas, que quase que quebrou o sistema financeiro ocidental, né, americano e ocidental. E eu trabalhava no banco, que foi o banco que quebrou durante a crise. Eu estava dentro de um banco chamado Lehman Brothers, quando aquela bolha estourou. Quer dizer, não podia estar em dois lugares piores, né? Quase do lado das torres e depois dentro da Lehman Brothers. E naquela crise eu perdi amigos, como eu disse, inclusive um amigo que cometeu suicídio até, por ter perdido tudo. Então, naquele momento eu trabalhava só com isso, não pensava em outra coisa, só carreira, dinheiro. E por ter sobrevivido do ponto de vista financeiro, eu não tive prejuízo, mas eu tirei um tempo para estudar, porque eu não queria mais tocar naquilo. Eu vi tanta desgraça que eu não queria encostar, eu não queria pôr a mão no dinheiro de terceiros, enquanto eu não tivesse condição de entender o que tinha acontecido. Cheguei a pensar em abandonar ali. Ou eu entendo o que aconteceu, ou eu não vou mais tocar em dinheiro de terceiro, porque a vida de alguém que senta ali é movimentar milhões, bilhões, dinheiro dos outros, né? O dinheiro teu está guardadinho. Então, as únicas explicações que a mainstream media e mainstream economists te davam para aquilo, né? Não, esse evento tem até um termo, né? Grey Swan, um cisne cinza, né? Que vem é mais raro que um cisne negro. Na literatura financeira tem esse termo, quer dizer, um evento que ninguém pode prever. A única explicação que te davam é um evento que ninguém pode prever. Mas eu não comprava essa explicação, porque os últimos 30 anos anteriores àquilo foram anos repletos de bolhas. Teve de tamanho menor, mas bolhas econômico-financeiras viviam explodindo. Você tinha bolha no mercado imobiliário, você tinha bolha das ações de tecnologia, tinha crises financeiras em países que eram... Você teve até uma bolha econômica no país todo, como foi o Japão na década de 80, que estourou também, e deixou o país em recessão até hoje quase. Então, eu não quis comprar aquilo, falei, ou eu procuro saber o que aconteceu, ou eu não vou mais tocar nisso. E eu comecei a estudar, procurar autores, né, autores alternativos, porque os que não eram alternativos te davam sempre a mesma conversa mole. E nessa busca eu achei 2 ou 3 autores, cada um com um enfoque diferente. Só que todos eles tinham um ponto em comum. Eu encontrei até autores que escreveram livros 6, 7, 8 anos antes da crise de 2008, que descreviam com perfeição de onde viria a crise, que viria do mercado imobiliário. Todos eles colocaram um ponto em comum, que era o excesso de crédito. A abundância e a facilidade com que a moeda e o crédito fluíram naquela sociedade naquele momento. E essa abundância já vinha crescendo. Década de 80, década de 90, depois você teve aquela crise, aquela quebra das ações de tecnologia no ano 2000, e mais crédito ainda, que quase, depois daquele momento, 2000, 2001, mais crédito na economia, para não ter
para combater a crise econômica, e esse crédito foi todo que quase das hipotecas, naqueles créditos a casas em construção, casas que eram construídas para ser revendidas e não eram ocupadas. Então o crédito e a moeda foram, diria para vocês que é impossível ter uma bolha econômico-financeira sem crédito. E esse ponto em comum, depois de quem era o principal responsável pelo crédito, né? Na hora que eu cheguei nessa conclusão, então, parece que está claro que crédito e moeda são os causadores de todas as bolhas, ou catalisador, sem isso não tem como ter. Eu bom, quem é o principal fomentador de crédito no mundo, né, no sistema financeiro? E era impreterível que a conclusão que eu cheguei, que é os bancos centrais. E, no caso, o maior banco central do mundo, que é o Federal Reserve. Mas então tem que estudar esse negócio de Federal Reserve. Que a gente lê sobre, a gente está ali no mercado financeiro, o Federal Reserve é o Deus, né? Para qualquer pessoa que é daquele mundo. O Federal Reserve é o Deus, o Banco Central é a entidade mais respeitada, mais venerada. As palavras que um banqueiro central fala, fica todo mundo tentando decifrar ali a vírgula. Até hoje é assim, né? Porque a nota do Banco Central. Então, eu fui estudar o Federal Reserve e eu descobri que o Federal Reserve não é uma entidade pública. O Federal Reserve é um consórcio de bancos privados. São 10 bancos regionais, são todos privados. E tem estrutura de capital onde tem controle, que não é público. Tudo isso foi muito intrigante. Uma pessoa como eu, que estava ali no meio, mas nunca tinha estudado isso. Aí eu passei a ler, procurar. Tá bom, então se o FED é privado, quem é dono? Quem que manda? Nesse momento eu comecei a pesquisar a história do sistema bancário, para saber quem que manda no FED, como é que o FED nasceu. Foi nessa hora que eu me deparei com o texto do professor Olavo de Carvalho, né, que eu não conhecia o nome do professor. Ao pesquisar esse tema, eu achei o texto dele, depois eu guardei o nome dele para pesquisar mais sobre ele. Né? E aí eu descobri tudo mais, né, que é muito mais sobre o professor Olavo. Mas nessa descoberta do FED, então eu vou estudar a origem do sistema financeiro, a origem do FED. E a origem remonta aos primeiros bancos da era moderna. Os primeiros bancos da era moderna são dali durante o renascentismo. Acho que o primeiro banco moderno, da era moderna, foi um banco italiano, o Banco Monte e Paschi di Siena. E todos eles eram os capitalistas, os banqueiros da época, eles tinham recursos próprios, eles eram fornecedores de crédito. E existem relatos que remontam que a riqueza dessas famílias, né, os bancos, não por coincidência, pertenciam e pertencem a essas famílias que nós chamamos de famílias dinásticas. Essas famílias cujo nome está no topo de qualquer lista aqui para quem estuda globalismo, né? Rothschild, Bilderberg, Warburg, tem vários nomes. E a origem do recurso dessas famílias, aí é outro estudo, né? Muitas dessas famílias têm origem judaica, eram recursos desses, muitos, durante a Idade Média ficaram todos ali preservados, né? Como tesouros templários, eles financiaram guerras, financiaram cruzadas. Mas vamos começar no momento onde o mundo sai da Idade Média, sai daquele momento obscuro e começa o renascentismo. Nesse momento nascem os primeiros bancos para emprestar, para fazer, e através do crédito eles conseguem mover vários impérios ou várias monarquias ali para dirigir os seus interesses. Naquele momento, o que era o crédito e moeda? O que dava lastro para a moeda? Era os metais, as riquezas que eles tinham no cofre, né, em vaults. E o sistema bancário permaneceu assim até o século XIX, até o começo do século XX. Então eles tinham recursos, os recursos eram colocados em cofres, e recursos em metais, e com aquela garantia os bancos podiam emitir notas, papel, e esse papel dizia no papel que se você fosse ao banco com esse papel, você poderia trocar aquela nota, aquele papel, por uma quantidade fixa X de metal. E os bancos, por ter credibilidade, aquele papel valia como moeda de troca. E assim nasceu a moeda moderna. Os bancos depois foram crescendo e esse sistema foi se expandindo. E todos os bancos do século XIX, por exemplo, eles mesmos emitiam moeda. Os bancos americanos, os bancos britânicos, eles tinham as notas deles circular. O dólar era emitido por todos os bancos.
O Citibank tinha o seu dólar, o Chase Manhattan tinha o seu dólar, o JP Morgan tinha o seu dólar. Os bancos, e toda a nota dizia que se você fosse apresentar essa nota ao banco, ele teria no cofre tantos gramas de metal para liquidar em troca daquela nota. Mas ninguém precisava ir no banco, essa nota era aceita por todo mundo. Isso, durante esses séculos todos, esse recurso foi o que moveu a Europa. Essas famílias são mais antigas que os próprios países, que os próprios estados. Tem família que a história dela tem mais de 500 anos. Então, vai Estado, vem Estado, a família continua. Vai país, entra país, sai. A Europa mudou geograficamente e organização política diversas vezes. Mas esse pessoal continuava lá, sempre fazendo a mesma coisa. No Império Brasileiro, eles participavam. Né? O Luiz falou aqui, não sei se foi ele que falou, mas o recurso que financiou o Império, financiou a Guerra do Paraguai, depois financiou o golpe militar de 89, era deles. Então, dessa forma, eles exercem o poder e domínio. Mas isso era limitado. Foi limitado porque você tinha um limite para quanto a moeda podia ser emitida, porque era o metal. Né? E, ao mesmo tempo, se você não pudesse aumentar esse limite de emissão de crédito, você não tinha como aumentar o seu poder. Então, eles tiveram a brilhante ideia. Lógico, porque eu vou até remontar um ponto que o Luiz Felipe falou, que ele deixou claro que ele, após o fim da Primeira Guerra Mundial, teve uma mudança, né? Finalmente os estados passaram teve uma reação e os governos monárquicos tentaram voltar no século XIX, depois no século XX, após a Primeira Guerra, acabou de vez e os estados, como a gente os conhece hoje, se concretizaram. Mas tem um ponto que não é por coincidência que coincide com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 17 ou a 18. Em 1914, os banqueiros globais tiveram a brilhante ideia de convencer o governo americano a colocar uma lei, né, passar uma lei no Congresso, proibindo todos os bancos de emitir sua própria moeda. E fizeram um monopólio de emissão de moeda. Essa lei se chamava Federal Reserve Act. E nessa lei, que foi aprovada pelo legislativo americano, só um consórcio de bancos, chamado Federal Reserve, é que podia fazer essa operação, ter ouro no cofre e emitir a moeda meio circulante, em troca do ouro. E os outros bancos, todos os bancos privados, não podiam mais. Nos Estados Unidos era uma economia em crescimento, tinham muitos bancos abrindo. Como é que os banqueiros originais conseguiram controlar o sistema financeiro, trazer de volta o controle para eles? Através desse mecanismo. Vamos proibir os bancos de emitir moeda? Vamos criar um banco que vai ser o único emissor de moeda e, mediante a regulação deste banco, os outros bancos podem emitir moeda através da emissão de crédito, que não é bem a moeda, mas ele serve como moeda. Todo crédito serve como moeda. Eu coloco um crédito na sua conta, você sai comprando pelo computador, fazendo TED lá. É moeda também. Agora, a emissão original de moeda é feita pelo Banco Central através de uma emissão de reserva, onde ele coloca aquela moeda original nos balanços dos bancos, de lá eles fazem o empréstimo, né, que é a criação adicional de moeda e crédito. Então, com a criação do FED, eles conseguiram o início de um objetivo, de criar um sistema onde eles pudessem dominar o crédito no mundo. Porque, afinal de contas, eles são um grupo de poder, como foi, até o Paulo falou isso logo no começo, eles são os globalistas ocidentais. E eles tinham o recurso todo financeiro do mundo, mas eles não podiam expandir. Eles descobriram uma maneira de controlar, que é através da criação do FED. Ainda assim, tinha o problema do ouro, porque mesmo com a criação do FED, ainda existia, por regulamento, né, e até por convenção, como é que nós vamos emitir uma moeda e ela vai valer se não tiver um lastro, se não tiver uma garantia real? Na cabeça das pessoas, aquela moeda valia porque tinha uma garantia real no Fort Knox, lá, uma quantidade X de ouro, que pudesse valer na troca daquela nota. Com a criação do FED, você teve um novo volume de expansão de crédito no mundo, na década de 20, que se uniu à tecnologia e criou uma nova bolha econômica que levou ao crash de 1929. Sempre que tem um crash, um crash econômico-financeiro, é a união de excesso de crédito com boas ideias.
Mas as boas ideias, levadas a níveis exagerados de preço, elas produzem o efeito inverso. Década de 20 foi uma década de muitas inovações. Teve o transporte aéreo, teve a radiocomunicação, teve muita coisa, né? Imagina a revolução que era você poder se comunicar por ondas de rádio, não precisasse mais de fio. Imagina o transporte aéreo comercial, que mudou o custo de transporte no mundo, de poder levar pessoas e objetos. Então foi um período equivalente ao que a internet é para nós hoje, foi para nós na década de 90 e 2000, e a inteligência artificial é para nós. Ali na década de 20 foi isso, mas muito crédito entrou, e você teve em 1929 o efeito daquele excesso, o estouro, que produziu uma queda nas ações americanas e europeias de 95%, 92% foi o que caiu na Jones. Nesse momento, trocou o poder nos Estados Unidos. Entrou um governo de esquerda. No meio de uma depressão, entra um governo de esquerda, com a eleição do Franklin Roosevelt, e o Franklin Roosevelt tinha o guru econômico dele, era o John Maynard Keynes, que advogava que o Estado devia participar da economia com gastos e mais gastos. Só que o que limitava? Como é que o Estado pode gastar? Ele precisa, no final das contas, ter alguém que o financie, né? O Estado pode gastar, fazer déficit, mas no final do dia tem que ter uma emissão de um título de crédito e alguém tem que comprar, né? Um investidor, alguém que detém crédito e moeda, tem que ir lá e comprar esse ativo, esse título de dívida, financiando então o déficit público americano que explodiu durante a década de 30, mediante a política de New Deal do Roosevelt. Mas o que permitiu que você ali começasse a ter expansão de crédito mesmo foi uma medida tomada em 1932, né, ainda no finalzinho do governo do Hoover, anterior ao Roosevelt, que foi a primeira desvalorização do dólar. Existia uma taxa fixa de conversão entre o dólar e o ouro, né? Acho que era um dólar, 100 dólares equivalia a, perdão, 100 dólares compravam 32 gramas de ouro. E com a desvalorização, 100 dólares passaram a valer 16 gramas de ouro, né? Ou seja, o dólar caiu de valor pela metade. Você ia com seus dólares para trocar, você tinha mais gramas de ouro. Mediante aquela canetada, até os mesmos dólares valiam metade do ouro, né? Ou um ouro valia metade dos dólares. O ouro valia 2 vezes mais dólares, ou o dólar valia metade do que valia o ouro anterior. Então, a partir daí, começou a expandir o crédito de novo, porque aí os bancos podiam dobrar a quantidade de crédito que eles podiam ter. Eles tinham mais dólares por mesmo ouro. O Fed tinha mais dólares pelo mesmo ouro, e com mais dólares nos cofres dos bancos, mais crédito podia ser concedido. E ao longo dos anos, isso foi sendo, a cada período havia mais valorização. Quando chegou lá perto de 1970, já quase que a taxa de conversão do dólar para o ouro já se convertia os mesmos 100 dólares em meia grama de ouro, 0,1 grama de ouro. Quando chegou em 1971, abandonaram. O acordo de Bretton Woods abandonou a paridade de conversão entre a nota de $1 e o ouro. Com isso, passou a ser ilimitada a quantidade de crédito que podia ser emitido. Isso tudo o agente disso tudo são os próprios globalistas. Eles é que detinham o poder de emitir moeda. Então, no momento em que eles trabalham para que abandone o padrão ouro, e eles têm o poder de decidir a emissão de crédito, é deles. Quem decide emitir um crédito é o banqueiro, né? No momento que ele decide, ele tem o poder de colocar o recurso na mão de quem ele quiser. Este período, de 1932 até hoje, é o período mais inflacionário da história do mundo. Porque a inflação de verdade no mundo começou a partir de 1932, quando você começa a abandonar o padrão metálico da moeda em circulante. E depois de 1971, a inflação disparou mais rápido ainda, porque não tinha mais nada, nem um lastro. Hoje, quando você tem uma nota de 100 dólares na mão, e se você resolver ir até o Federal Reserve trocar aquilo por ativos, não é metal que eles vão te dar um outro título, um título da dívida americana. O lastro da moeda é a dívida, e o que eles te dão em troca dessa moeda é outra dívida. Então, todo o sistema financeiro nosso, a nossa moeda, ela é uma promessa de pagamento. Não tem nada que se você quiser trocá-la por algum bem,
Ou ela vale porque alguém aceita trocá-la por um bem, que é o cenário atual, todo mundo troca bens por dinheiro, que aceita e percebe o valor naquilo. Se você realmente for no banco, nos bancos e no FED, para trocar aquela moeda, você vai receber outra promessa de pagamento, que é um título de governo, que é o que os bancos têm hoje lá em garantia das moedas que eles emitem. Outra dívida. Então, com isso, eles passaram a dominar todo e o volume de crédito passou a ser praticamente infinito. Um banco resolve te dar crédito, você empresta esse recurso, compra com esse recurso alguma coisa, aquele recurso acaba voltando para o sistema bancário via depósito, ele é reemprestado, e essa ciranda não tem limite. E é isso que permite a criação de bolhas atrás de bolhas atrás de bolhas. Então, para dizer, e esse sistema todo é controlado pela oligarquia financeira mundial, que é a principal, eu diria que é a principal arma do poder globalista hoje. E por quê? Nós vimos na pandemia, recentemente, durante a pandemia, quase todos os países do mundo quase que entraram em depressão, porque as economias pararam. Todo mundo, aquela política de fechar a porta, fechar trabalho, não deixar ninguém trabalhar, teria sido uma grande depressão de novo. Qual foi a atitude de todos os governos indo nisso? Vamos fazer injeção de recursos. E ao mesmo tempo, aquilo foi a maior criação de crédito da história. Os governos passam a gastar todo o recurso, os bancos centrais fizeram injeção maciça de recursos e os investidores, com aquele recurso, compravam as dívidas. Os bancos não emprestavam para ninguém, porque ninguém queria emprestar para a empresa, ninguém sabia quem ia quebrar, quem não ia. Aquele recurso ia todo para financiamento dos déficits de governo. Porque o dinheiro está parado, todo mundo passou a comprar, todos os agentes financeiros passaram a comprar dívida de governo, que era o que parecia mais seguro naquele momento. Então, eu enxergo, por exemplo, a pandemia como uma das armas do sistema globalista para aumentar o seu domínio. Porque todos os países hoje estão na mesma situação. Eles estão com déficits estratosféricos. Os déficits, as dívidas públicas de todos os governos juntos, dá mais ou menos 500% do PIB mundial. Se o PIB mundial é 70 trilhões, só as dívidas públicas é quase, diria que é mais que 500%. Eu acho que está quase em 400 trilhões de dívidas públicas e privadas. Nesse cenário, é muito provável que em algum momento você não consiga mais expandir o crédito. E aí, todo mundo que deve, que já é escravo, né, do que deve, os globalistas sabem, eles fomentam o crédito com o objetivo desse momento onde a maior bolha de todas, que seria a bolha de crédito, estoura igual a todas as outras, porque nada cresce para sempre. E nesse momento, todo mundo que é devedor os credores passam a perder, porque os devedores não pagam, e governos todos que têm dívidas, como a dívida americana, que é 30 trilhões, assim, são dívidas que passou de 32, acho que esse ano, 33. Europa, todos os países são muito endividados. Chega um momento onde ninguém mais pode pagar, as economias não conseguem mais gerar impostos suficientes para pagar nem os juros dessas dívidas. E aí tem uma situação igual ou pior que a de 1929, onde todo mundo quebra. E os únicos beneficiados com isso são os donos do sistema financeiro, que nessa hora eles vão chegar com aquela solução onde eles colocam todos os estados sob domínio de um poder global. Que na verdade, os três esquemas de poder estão disputando o poder hoje. Mas só um deles já tem a arma necessária para colocar todos os outros debaixo do braço. E essa arma é o sistema financeiro. Porque todos os países hoje, mesmo que eles não sejam do bloco ocidental, seja do bloco russo-chinês, seja muçulmano, todos eles são, principalmente os russos chineses e os países islâmicos, eles são detentores de dívida hoje. Eles são os que possuem a dívida dos países ocidentais. Os países ocidentais são os grandes devedores. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha são países, Itália, estão todos eles devendo muitas vezes mais o seu PIB. E na hora que você tiver uma crise de crédito e todos esses países não pagarem, os principais perdedores são os credores, fora a sociedade que perde, se ninguém paga ninguém, todo mundo quebra. E nessa hora, quem está sentado assistindo, dando risada, nadando de braçada, são os globalistas, que é o que eles fazem a vida inteira.
toda a história, né, Paulo? Eles passam financiando os movimentos e os países para lutarem entre si. Mas não financiaram a criação do comunismo, lá em 1840 e pouco? E não financiaram o nascimento do partido nazista também? Então, a vida do esquema globalista de poder, ele não faz a guerra, ele não luta a guerra, ele financia dois lados, para eles se matarem, para depois ele ir lá e pegar o despojo. E com o crescimento do crédito global, é isso que está sendo preparado. Eles têm até um nome para isso. O nome que eles deram para esse momento onde o sistema de crédito vai sofrer digamos assim, uma quebra global de crédito, eles chamam de Great Reset. Então eles já estão até preparando a mente das pessoas para o momento onde as moedas todas, como as moedas não têm mais lastro, as moedas são só crédito, são só esperança. O que você acha que é moeda é um valor na tua conta bancária. Se amanhã o banco quebrou, você não tem mais moeda. E se você emprestou para alguém e essa pessoa não te devolveu, você não tem mais moeda. Você não tem mais aquele ativo financeiro que te permitia fazer uma troca, por exemplo, né, contra mercadorias. Então, nesse momento dessa quebra, eles têm já um plano pronto. Isso também não é mais segredo, né? Não tem mais teoria conspiratória. Existe um plano para implantar uma moeda única. Agora, é impossível você implantar uma moeda única hoje, enquanto você tiver o dólar circulando fortemente no mundo e as outras moedas circulando fortemente no mundo. O sistema não precisa aceitar uma moeda nova, nem única. Está tudo muito bem o sistema atual. O grupo dos BRICS, por exemplo, está tentando criar, né, a sua moeda para tentar não depender do dólar, né? Não depender das moedas ocidentais. Eu não chamo de dólar. Eu diria que os sistemas de moedas do mundo ocidental, que inclui Japão, que não é ocidental, mas inclui, é o sistema dominante de moeda e crédito no mundo. Rússia e China, por mais que tentem se desvencilhar disso, como é que a China vai se livrar de todo o estoque de títulos da dívida americana que eles têm? Né? Como a China ela tem um excedente de produção muito maior que o seu consumo, na hora de exportar ela acaba recebendo em troca dólar. Então ela fica com estoque de dólares e ela é obrigada, com esses dólares, a comprar títulos da dívida americana, porque ela não tem o que fazer com esse recurso. Então, todo o sistema hoje é dependente todos os países hoje têm um ponto em comum onde eles podem ser colocados de joelho perante o sistema globalista financeiro, que é a dependência inteira e total dos governos e de países e governos ao crédito e moeda que pertence a um grupo só, que é o grupo globalista. Então, nesse momento, é a maneira que eu enxergo onde eles vão tentar exercer o governo único, que é o sonho de todos eles. O Putin tem esse sonho também, né? Os islâmicos também têm, mas eles não têm os meios de chegar lá. O único grupo que tem os meios, né? Porque o grupo russo-chinês tem armas, mas os Estados Unidos também têm armas. Então, via militar, é muito difícil hoje um grupo exercer domínio e poder sobre o outro. Mas a única via, que é a via financeira, já está pronta e montada, e tem muito pouco que nós possamos fazer para evitar isso. Fazer o quê? Sair dessa bolha? A única coisa que eu falo para vocês é que dá para se proteger individualmente. Como? Por favor! Primeiro, não pode ficar devendo nesse cenário. Não pode ficar devendo e nesse cenário de quebra, muito do que é o dólar em circulação, ele deixa de existir. E não é um cenário de hiperinflação, não é que o dólar vai desvalorizar numa hiperinflação. O que vai acontecer é que uma grande parte da moeda em circulação, ela perde valor de uma hora para outra por conta de uma moratória, de um default. Se eu tenho $1 e esse dólar é um depósito bancário num banco que quebra, meu dólar desapareceu. Então, num cenário como esse, mais da metade de todos dos dólares, euros e ienes em circulação desaparece por problema de crédito, insolvência. Então, a saída para quem quer guardar alguma coisa é procure os ativos com a menor chance de insolvência na escala. Aí a gente vai falar quando terminar aqui, porque a gente fica refém, a gente está refém do sistema. Mas tudo isso que eu estou falando é mais para explicar
para tentar completar o que foi falado aqui, o esquema globalista de poder, para mim, é o mais perigoso, porque ele é o que está mais pronto para exercer isso, para exercer o domínio. E com a pandemia, eles conseguiram, através de espalhar o vírus pelo mundo, espalhar um vírus que nada mais é do que um vírus que podia ser combatido com medicamentos que criança toma para piolho, né? Isso aí. E ainda por cima com vacina, que teve outro objetivo, né? Eu não vou entrar aqui, mas a gente sabe que o outro objetivo. Um dos objetivos deles foi endividar mais os países, colocar os países numa situação onde eles iam ser obrigados a colocar no seu nível de dívida. Se você colocar a dívida do mundo no gráfico, ela deu um salto. O que ela levou 20 anos para aumentar, ela aumentou em 3 com a pandemia. Então, hoje, todos os países estão reféns do sistema de crédito, sim, devem, e no momento em que esse crédito secar, por falta de confiança, por incapacidade de emissão de novos créditos, nós vamos ter o que eles chamam de Great Reset, eu chamo de uma depressão igual ou pior que a de 29, e é nesse cenário onde virá um grupo de banqueiros globalistas oferecendo a moeda única. No cenário de destruição das moedas, a moeda única vai passar a ser, como o banqueiro ele tem o poder de emitir a moeda, ele fala assim: eu te dou essa moeda aqui para te salvar, mas você é obrigado a aceitar entrar nessa moeda comum. E todo mundo quebrado não vai ter outra opção. Os países quebrados vão aceitar. Então esse é o gancho que eu queria. Quando me chamaram aqui, eu podia falar livremente sobre economia, mas como o assunto aqui já vinha com os outros palestrantes, eu resolvi explicar por que eu enxergo, como alguém que veio de lá, por que eu enxergo no esquema globalista ocidental os meios para conseguir controle do poder global através do sistema financeiro que é deles já há mais de 500 anos. Obrigado, gente.